Então, pessoal, eu fui convidada para falar sobre um tema sobre a doença periodontal. O que é a doença periodontal? A doença periodontal é uma doença que acomete os tecidos que envolvem o dente da gente. Então, é muito importante a gente poder manter a nossa saúde periodontal, porque a doença periodontal vai ter um impacto muito forte na nossa qualidade de vida e, como vocês já sabem, né, tem vários ditados que falam que a saúde começa pela boca, né, e não tem nada de errado nisso. A saúde do corpo e da boca não se separam. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês e, por favor, se alguém ficar com qualquer dúvida, pode interromper, pode fazer pergunta. Eu gosto de palestras assim, quando eu posso interagir com a plateia, para daí eu saber para que lado eu guio o que eu vou falar, tá bom? Então, fiquem à vontade em fazer as perguntas. O Dr. Carlos já me apresentou, eu fui professora da PUC durante 18 anos, né? Quando veio a pandemia, eu parei de dar aula, então, assim, eu estou um pouquinho destreinada, então me perdoem se eu gaguejar aqui na frente. É para baixo. Então, aqui, a doença periodontal no idoso, um impacto silencioso na qualidade de vida. Por que a gente fala que é um impacto silencioso? Porque a doença periodontal, na grande maioria das vezes, ela é crônica. E quando a gente tem um problema crônico, ele vai lentamente acontecendo e, de repente, quando a gente vê, está com o dente mole, não consegue comer, não consegue se expressar muito bem, porque daí dói. E, quando a gente perde o dente, acontece mais um probleminha. A nossa autoestima começa a baixar. Então, é um impacto que vai acontecendo lentamente. E quando chega na perda do dente, se torna muito grave. Não só pela autoestima, pela falta de poder se alimentar muito bem, mas a pessoa, ela se isola. Ela se isola porque ela tem vergonha, ela não quer conversar com as pessoas, ela não quer que ninguém veja que ela tem um problema. E assim ela vai ficando cada vez mais solitária. Então, é isso que a gente tem que mudar essa chave, né? Começar a cuidar e, quando tem o problema, a gente vai ver aqui mais para frente que tem várias formas de tratar, tá bom? Então, só uma explicação, não quero ser nada científica aqui, quero só falar bem claramente para vocês o que a doença periodontal, o que ela pode fazer. Ela destrói o osso que segura o dente. Então, lentamente isso vai acontecendo, a gente vai perdendo 1 milímetro por ano, 1,5 milímetro no outro ano, e assim vai, até que o dente começa a amolecer, dói, e às vezes a gente tira o dente até com a mão, em casa, né? Pode acontecer. E é uma doença que, na maioria dos idosos, a partir de 65 anos, né, 80% dessa população apresenta doença periodontal. Não é que ela começou nessa época, ela vai se manifestar nessa época. Então, 80% da população acima de 65 anos apresenta doença periodontal. Ela pode ser localizada ou generalizada, né? Quando é localizada é mais fácil de tratar e quando é generalizada também tem opções de tratamento. Mas aí, como tudo, né? Quando a gente deixa piorar muito, o tratamento acaba sendo maior. Tá? Então, a doença periodontal não tratada, ela pode, além de levar à perda dos dentes, ela vai afetar a fala, a nutrição, a autoestima e também um grande problema. A doença periodontal, ela aumenta o risco das outras doenças que a gente tem no organismo, que também são crônicas, que a gente vai falar daqui para frente. Então, aqui um exemplo para vocês, para ilustrar bem, aqui um dente saudável, né? Aqui um dente quando começa a ter um acúmulo de placa, e essas bactérias não são removidas como devem ser, porque depois que essas bactérias penetram na gengiva, elas ficam subgengivais, a gente não consegue mais limpar em casa essa região. E daí elas vão progredindo. E lentamente vai inflamando a gengiva, aparece primeiro um sinal de sangramento, depois um sangramento maior, e assim ela vai evoluindo até que chega a perda óssea. Aqui ainda é uma perda óssea considerável, tratável, né? Que a gente vai parar ali
vai estabilizar a doença nesse ponto, mas a partir dali ela já começa a se tornar mais perigosa, porque daí o dente já começa a amolecer. Então, é uma doença lenta, às vezes a pessoa fala assim, minha gengiva está sangrando, mas não é nada. Forcei muito a escovação, né? E não é isso. Quando tem sinal de sangramento, é sinal de inflamação, tá? Então, isso serve como um alerta para vocês, para que, né, aparecer um sangramento, procurar o dentista, procurar melhorar a higienização, passar o fio dental, entre outras formas de tratamento. Tá joia? Então, o que os fatores de risco, né? A placa bacteriana, né, o acúmulo dela, a formação de cálculo ou tártaro, má escovação, uso irregular do fio dental, né? E assim, não é vergonha, porque não é uma coisa que as pessoas tenham o hábito, né? Então, tem pacientes que eu pergunto, você passa o fio dental? Quando o paciente é mais criancinha, eles falam, não, minha mãe nem compra. A mãe, nessa hora, quer se esconder. Mas é que não é um hábito, ainda, infelizmente, não é um hábito natural do brasileiro cuidar da saúde bucal da forma correta. Já melhorou muito, mas se a gente for ver o valor do fio dental e da escova dental certa, é muito alto. Então, parece que, sabe, ninguém facilita a situação para que isso ocorra de uma forma mais natural e presente todos os dias nos pacientes. Os fatores sistêmicos. Então, também a diabetes, principalmente a do tipo 2, é uma doença que aparece mais com a idade. E a doença periodontal associada à diabetes é um grande problema, é um fator de risco muito grande para o paciente. A gente vai falar daqui para frente. As doenças cardíacas, osteoporose e o tabagismo. Quem daqui fuma? Não vai conseguir levantar ninguém. Ninguém vai levantar a mão? Ninguém. Não é que ninguém fuma, Ninguém. O quê? Ninguém levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Não tem força. Entendi. Já sei quem fuma. E os fatores relacionados à idade. Então, né, conforme a gente vai envelhecendo, existe uma diminuição da produção de saliva, xerostomia, existe também problema de refluxo gastroesofágico e o uso de medicamentos pode levar até a própria xerostomia. Então, existem produtos que podem auxiliar nessa situação de boca seca, né? Então, tudo tem como a gente minimizar o problema, tá? Não vou dizer remover o problema, porque a doença periodontal ela não tem cura, ela tem tratamento e acompanhamento. Então, a gente trata e consegue manter a saúde bucal a partir daquele momento, desde que o tratamento seja feito rigorosamente. E o que pode causar de impacto na vida de todos nós, né? Dificuldade em mastigar, de se alimentar, dor e sangramento gengival, o mau hálito ou halitose é um grande problema, porque a pessoa às vezes é avisada que tem, daí ela se cala, ela se fecha, ela não vai conseguir ser natural, porque ela vai ter vergonha de falar. Então, isso é um problema que pode ser tratado também. Perda de dentes, que vai impactar, além de toda a parte funcional, a parte da autoestima, né? Dificuldade na fala e sociabilização e aumento do risco das doenças sistêmicas, tá? Então, o que a gente vê aqui? Pessoas que não têm a vantagem que todos vocês aqui têm, de ter um grupo de amigos. Então, são pessoas que ficam isoladas em casa, pessoas tristes, que é o que a gente não quer que isso seja uma marca da pessoa idosa, porque a pessoa idosa tem muita coisa a acrescentar nas nossas vidas, né? Então, tipo assim, elas precisam estar presentes, né? Eu falo isso porque, assim, eu tenho minha mãe, que ela é a estrela da casa, porque ela é a alegria dos meus filhos. Então, tipo assim, a gente tende a sempre estar com ela perto, tudo, mas ela, às vezes, é puxada para ficar assim, quietinha num canto. Não sei quem puxa, mas a gente tem mais força e puxa ela para a vida. Então, é isso que a gente quer. E eu acho esse grupo aqui hoje, que eu entendi bem como ele funciona, eu achei esse projeto maravilhoso, né? Estou falando de coração mesmo, porque achei uma oportunidade
muito boa para todos, né? Então, aqui, pessoal, daí, mas eu nasci, eu sempre tive sangramento na gengiva, eu tenho esse problema, nasceu comigo. Não, porque a nossa vida mudou muito de uns tempos para cá. A gente não faz mais tudo o que deveria fazer, não tem alimentação saudável. A nossa vida ficou muito fácil, né? A gente não precisa brigar por alimentos, né? Como era antigamente. Então, esses são os chamados fatores epigenéticos que atuam na mudança do nosso estilo de vida. E que, assim, se o nosso estilo de vida for um estilo de vida mais parado, com uma alimentação menos balanceada, ele vai afetar negativamente nos nossos fatores genéticos. Se for um fator, se for um estilo de vida saudável, também vamos ter uma resposta lá para frente. Então, a mudança no nosso estilo de vida e no ambiente influenciam a expressão de genes relacionados à doença periodontal. Isso já foi comprovado e é a partir dessa afirmação que a gente tem como falar para o paciente: mude tua alimentação, mude seus hábitos, faça um exercício físico. E isso tudo vai agregar para a saúde dele periodontal. Não é que ele vai sarar, mas vai ter mais chance de controle. E os hábitos saudáveis, como alimentação balanceada, atividade física, controle do estresse. Esse controle do estresse é engraçado a gente falar, né? Controle seu estresse. É complicado, né, doutor? Porque a gente não consegue controlar o nosso estresse quando a gente quer, né? É trabalhoso. Então, mas essas condições favoráveis ajudam a reduzir o risco de desenvolver a doença periodontal. E isso eu não estou falando já a partir dos 65 anos. Isso eu estou falando que a gente tem que começar o quanto antes possível. Então, aqui, né, que eu falei que antigamente, né, bem na Idade da Pedra, assim, a gente tinha que lutar, né? O ser humano tinha que lutar pelo alimento, ele não podia ficar parado, deitado, esperando chegar uma pizza em casa, deitado no sofá e com o cigarrinho ali do lado. Essa nossa realidade, principalmente depois da pandemia, que a gente passou a ficar mais em casa, né? Então, essa nossa realidade, ela é muito prejudicial. Então, a gente tem que reverter isso de uma forma, né, que só a gente consegue. Então, uma alimentação saudável, exercício físico, uma saúde mental, né? A gente tem que buscar por isso e estar sempre em movimento. Esse é o mais importante, tá? Estar em movimento. Então, aí que está, né, a nossa proposta, né, de empurrar todo mundo que pode para uma academia, para um exercício. Não precisa sair por aí correndo. Se bem que tem gente que sai correndo, ganha maratonas, faz, né, os idosos que eu estou falando, assim, que se propõem a isso. Claro, tem que ter uma estrutura física apropriada. Mas quem não tem, tem outras formas de se exercitar também, né? Então, aí que está um estímulo para quem pode fazer isso. E alimentação saudável. Eu fiquei sabendo que semana passada teve uma palestra sobre o intestino, né? Então, por isso que hoje o lanche tem mais frutas. Mas eu acho que é mentira. Eu acho que vocês sempre proporcionaram um lanche saudável aqui. Mas eu estou brincando. Mas não é que não possa comer as outras coisas, mas tem que aumentar a quantidade de alimentos saudáveis e diminuir a quantidade de alimentos processados, de farinhas, de alimentos que não causam um bem-estar maior para a gente. Então, aqui agora eu vou falar do cigarro. Ninguém gosta muito que eu fale do cigarro, porque quando eu conheci a minha sogra, eu falei: nossa, a senhora fuma? Ela falou assim para mim: fumo, vou ser tua paciente e não me mande parar de fumar. Eu falei: nossa, tá bom. Então, assim, a gente tem que saber que o cigarro, ele provoca muitos danos, mas especificamente na doença periodontal, que é o que eu vim falar aqui hoje, é assim: se eu tratar um paciente não fumante e um paciente fumante com doença periodontal, o paciente fumante não vai ter o resultado esperado, tá? Porque o efeito da nicotina e das outras 400 substâncias que tem no cigarro não permitem que o paciente tenha uma resposta boa, porque existe uma vasoconstrição e a nutrição não chega nos tecidos periodontais. Então, há uma falta de nutrição para os tecidos periodontais. Quando não tem nutrição, tem necrose e daí favorece a perda óssea, tá? E o sangramento da gengiva em consequência da inflamação que vai acontecer.
Porém, agora eu tenho ouvido muito dos meus pacientes que eu pergunto, você fuma? Não, substituí meu cigarro pelo cigarro eletrônico. Pois bem, o cigarro eletrônico é pior do que o cigarro, esse cigarro aqui. Não sei como que eu chamo ele de analógico. Não sei como eu chamo esse cigarro. Do que o cigarro comum. Ele é pior porque nessa quantidadezinha assim, que tem de várias cores, vários formatos, as lojas, porque aqui é proibido a venda, mas fora do país, as lojas que vendem vape ou cigarro eletrônico são as mais bonitas de um shopping, são as que mais te atraem para entrar nela. E cada um desse equivale a 100 cigarros. E o mais legal, ele está sempre à mão, né? Outro dia eu fui buscar minha filha, ela foi fazer uma prova de vôlei na porta ali do Bom Jesus, e era bem o intervalo da faculdade. Foi bem no horário do intervalo. Quando eu parei o carro ali na frente para pegá-la, o pessoal estava tudo ali na frente, ele já desce com o cigarro penduradinho aqui, um mais bonitinho que o outro, e ficam ali só soltando fumacinha na frente do colégio. Aquilo me impressionou de um jeito que eu não sei se eu quero que ela continue estudando, porque o meio vai levar, né? Por mais que a gente ensine tudo, isso é um perigo constante nas nossas vidas, né? Então a gente tem que tentar passar o máximo de informação do risco que isso traz para a nossa saúde. Tá? Quem fuma, não me odeie, por favor. Então, aqui é uma relação inseparável a saúde do corpo e da boca. Tem aquele ditadinho, né? A saúde começa pela boca, e é verdade. E a boca é a porta de entrada para o nosso corpo. Então, o que a gente ingere, se a gente fuma, o que a gente come, tudo, e o que a gente tem presente na nossa boca, eu não sei se o médico da semana passada falou, mas a gente tem mais bactérias na boca do que no nosso próprio intestino. Então, a nossa boca, ela é uma maravilha de casa para as bactérias. E isso só ajuda, né, que a doença periodontal, que é a mais séria que a gente pode ter na boca, que se instalar ali. Ah, mas meu pai, minha mãe tinham, por isso que eu tenho. Sim, seu pai e sua mãe tinham doença periodontal, você tem a suscetibilidade a ter. Mas se você tiver a forma correta de escovar os dentes, uma alimentação boa, não fumar, né, tiver uma vida saudável, essa doença não vai aparecer em você. Então, isso vai trazer benefícios para você ao longo da tua vida. E por que tanto está se falando na doença periodontal relacionada à doença sistêmica? Porque em 1996, esse autor aqui, o Offenbacher, ele, pesquisando, viu que a forma como a doença periodontal crônica, uma infecção crônica, não transmissível, se comporta, ele viu que era muito parecida com as outras doenças que temos, né? Tipo a diabetes, doenças cardiovasculares. E isso mostrou que condições sistêmicas são piores para a periodontite, assim como a periodontite agrava condições sistêmicas. E dentro disso, a suscetibilidade do hospedeiro associada à falta de higienização vai levar a um risco comum a essas doenças. Então, eu tenho diabetes, meu médico trata a minha diabetes. Mas, infelizmente, até ano passado, nenhum médico associava a doença da diabetes com a doença periodontal. Então, os meus pacientes chegavam no consultório e eu via que eles tinham vários pequenos abscessos. Aí eu perguntava, você tem diabetes? Tenho, mas nunca está controlado. Eu falei. E nunca ele ouviu falar que ele precisava cuidar, né? Verificar as doenças bucais, se ele tinha alguma. E agora, a partir do ano passado para cá, isso mudou aqui no Brasil. Fora do Brasil já tem, na Associação Americana de Endocrinologia, eles pedem o exame periodontal para o tratamento da diabetes. Aqui, nunca um paciente foi encaminhado para mim por um médico para avaliar a doença periodontal. Então, eu acho que ainda não está numa rotina dos médicos pedirem isso. Porque se eu tenho doença periodontal, a minha glicemia não baixa no exame. Se eu não tenho, ela baixa. Então, se ela está controlada, se a doença periodontal está controlada e eu faço o tratamento da diabetes certinho, tudo fica em equilíbrio.
E o inverso também é verdadeiro. Se o meu paciente tem diabetes e eu fico lá, fazendo tratamento, raspando, limpando, ensinando higienização, a diabetes não vai permitir que ele tenha a saúde desejada. Entende? Pode minimizar, mas não vai permitir que ele tenha um bom desempenho no tratamento periodontal. Tá? Então, a medicina periodontal, ela é uma sub-área da periodontia, né? E ela trata todas as condições crônicas não transmissíveis da mesma maneira, porque elas têm o mesmo princípio. Tá? Então, a que a gente mais vê acontecer essa assim diariamente é da diabetes, tá? E também a gente tem que saber diferenciar de uma situação aguda como a endocardite bacteriana. É diferente, daí é uma situação pontual. Mas existem doenças cardiovasculares, né, que são agravadas pela condição periodontal. Agora também começou a ter dentista em UTIs, que eles vão lá, fazem a higienização dos pacientes, mas isso aqui no Brasil ainda é muito recente. Tá? Então, a gente tem que tentar não chegar nesse ponto, né? Porque quando chega lá com a doença periodontal, pode atrapalhar um pouco bastante a resolução da nossa saúde geral. Tá? Então, principalmente para diabetes, a periodontite é uma comorbidade, assim como a diabetes é uma comorbidade para a periodontite. Tá? Então, o que são alterações disbióticas? É o que não está em equilíbrio, né? Que tem as alterações eubióticas e as disbióticas. As eubióticas não são alterações, são situações. E as disbióticas é quando está tudo fora de um equilíbrio normal. Fatores derivados do estilo de vida, fatores imunológicos, genéticos, epigenéticos e comorbidades. Quando eu estava na faculdade, lá em 95, o professor falava assim, doença periodontal só tem quem pode, não quem quer, porque a gente tem que ter uma suscetibilidade à doença. Mas quem tem a suscetibilidade à doença e soma a todos esses outros fatores, com certeza vai ter uma doença periodontal bem forte. E a doença periodontal é a maior causa de perda de dentes no mundo. Tá? Então, antes era a cárie, agora é a doença periodontal. Então, tipo assim, eu quero ter uma saúde bucal boa. Já me perguntaram no consultório com quantos anos eu tenho que tirar meus dentes para colocar uma dentadura. Porque essa é a ideia ainda de alguns pacientes mais velhos de me perguntarem isso. Eu ainda posso ficar com os meus dentes? E a ideia é que nunca a gente perca os nossos dentes, né? Então, a gente precisa realmente mudar essa ideia. Tem paciente que fala, eu quero tirar tudo e colocar uma dentadura, porque para mim vai ser muito melhor. Não vai. Eu garanto que não vai ser melhor. A dentadura é uma situação, né, que ajuda muito quando já perdeu os dentes, mas não é uma situação normal como a gente ter os nossos dentes, né? Tem vários pacientes que vivem bem, tem pacientes que não se dão bem, então são situações bem sérias. Mas a pergunta daquela paciente, com quantos anos eu devo tirar meus dentes, me chocou. Porque, assim, não tem que tirar, você tem que, né, tentar conviver com eles para sempre. Então, estamos aqui mostrando como que as bactérias, né, entram na nossa corrente sanguínea e podem afetar os nossos órgãos, né, mais importantes, como coração, rins, pulmões, tá? Então, é isso aí que a gente precisa saber, que a doença periodontal não é apenas uma situação isolada da boca. Ela pode afetar mais órgãos, né, e órgãos importantes, tá? E a obesidade? A obesidade é um fator muito importante que leva também a uma falta de controle da periodontite, assim como, né, a diabetes. Então, o que acontece com a obesidade? Existe um aumento de gordura visceral, existe sempre doenças cardiovasculares na maioria dos pacientes, hipertensão, doença hepática gordurosa. E isso faz com que aumente ou mantenha o risco da doença periodontal. Tá? Então, tipo assim, o nosso organismo é um mecanismo ele funciona de uma forma muito perfeita, né? Quando está tudo perfeito. Mas quando tem uma alteração, ele vai
começar a piscar em outras regiões, né? Então, aqui tem, não sei, eu sei que tem 2 médicos, né? Se eu estiver invadindo a área de vocês, não é contra vocês, mas assim, é para falar que a gente é uma coisa única, né? Que então não tem como separar. Eu tenho, você tem alguma doença? Eu pergunto aos pacientes, não, só mesmo doença periodontal, que não afeta meu corpo. Afeta. Você não sabe, mas de forma silenciosa, ele vai atingir outros órgãos do teu corpo e isso é muito sério. Tá? Então, aqui agora, né, a nossa principal doença sistêmica. Então, o que ela atrapalha na periodontite? Então, se eu tenho periodontite, eu tenho uma resposta inflamatória local e sistêmica, tá? E o desenvolvimento da minha periodontite vai piorar o controle da minha hiperglicemia, favorecendo, então, pré-diabetes, diabetes tipo 2 e gestacional. E se eu tenho diabetes, o que vai acontecer? Os níveis elevados de glicose não vão deixar que a minha resposta à placa bacteriana seja competente. Então, vai diminuir a minha resposta ao biofilme e vai ajudar que a periodontite exacerbe nesse paciente. E vai aumentar ou, para alguns pacientes, até iniciar a doença periodontal. Então, aqui, né, então, doenças cardiovasculares, diabetes, o ganho de peso, obesidade, tudo isso está relacionado com a nossa saúde de um modo geral, tá? Então, assim, tem gente que fala, já casei, posso engordar. Tem pessoas que não parecem que são obesas, mas já são, porque depende da circunferência, né? Então, assim, as pessoas têm que buscar saúde, entendeu? Não precisa ser aquela saúde perfeita, mas ela tem que buscar se sentir bem. E diminuindo quantidade de açúcar, tamanho, peso, vai baixar a pressão, vai melhorar um quadro geral do paciente, né? E você tendo condições de poder se comunicar com as pessoas, falar com segurança, né? Isso faz um bem enorme para a autoestima também, tá? Então, qual seria o tratamento e a prevenção da doença periodontal? Então, manutenção de uma boa higiene bucal, né? Escovação, fio dental, diariamente. Não dá para dizer, eu passo fio dental quando eu como carne. Já ouvi isso também. Você passa fio dental só quando eu como carne. Então, ele tem vários outros problemas, né? Porque se ele precisa passar fio dental quando ele come carne, é porque está parando alimento entre os dentes. Então, está precisando ver o que está acontecendo. Então, tem que procurar um dentista. Visitas regulares para limpezas profundas, porque depois que a bactéria ela se aloja na porção subgengival, é muito difícil fazer o controle desse sangramento, né, porque vai ser causado por essas bactérias, em casa. Daí tem que fazer uma limpeza subgengival e manter esse tratamento. Tratamento precoce da doença periodontal. Mas como que eu vou fazer um tratamento precoce se eu não tenho doença periodontal? Você não tem, mas você tem que ver se teus pais têm os dentes ainda, como que tá a tua vida, né? Como disse o Carlos no começo, olha para trás para ver para onde, né? Então, assim, vamos olhar um pouquinho os nossos familiares e ver. Então, procura o dentista e pergunta, eu tenho chance de ter doença periodontal, eu tenho algum risco? Isso pode acontecer também. O tratamento de prevenção é muito simples. São raspagens e alisamentos radicular periodicamente. Para alguns pacientes a cada 6 meses, para alguns pacientes a cada ano. Então, dá para controlar bem isso. E controlar as doenças sistêmicas, né? Então, assim, eu tenho vários pacientes que perderam dentes depois que tiveram a diabetes. Porque isso leva à perda do dente. Porque você não pode ficar com infecções, né? E a diabetes causa abscessos gengivais e periodontais. Então, a gente tem que ir atrás disso para evitar a perda dos dentes. Mas também, quando está instalado e não tem mais o que fazer, a gente tem que remover os dentes mesmo, porque daí a gente está proporcionando mais saúde sistêmica e depois corrige a saúde bucal. Tá? Então, às vezes, a gente mesmo tem que tirar o dente do paciente pelo estado que está. E assim, tem pacientes que têm os dentes naturais,
que tratam, que cuidam. Tem pacientes que não têm os dentes naturais, mas têm como utilizar uma prótese removível, desde que tenham estruturas nos outros dentes para ter saúde, para segurar a prótese. E tem pacientes que, quando tem uma condição óssea boa, favorável, uma condição sistêmica bem controlada, podem fazer realização dos implantes, tá? Então, se eu perder o dente, eu coloco um implante. Depende. Depende se você vai ter osso, se você tem uma condição sistêmica boa, tá? Então, assim, isso é muito importante, porque a frustração quando a gente faz um implante, o paciente perde, a gente faz, e ele perde o implante e depois não dá para repor, é muito maior do que não ter feito esse implante. Então, é muito legal a sinceridade de dizer, olha, você não tem condições de fazer um implante no momento. Então, pacientes com níveis de diabetes descontrolados, descompensados, não são indicados para fazer implante, tá? E agora eu vou falar sobre as considerações finais, que eu acabei já me adiantando, né? Então, a gente tem que saber que a doença periodontal é um problema sério e pode afetar a nossa qualidade de vida. A prevenção é o melhor tratamento, né? Mas quando a gente não consegue fazer a prevenção, a gente faz o tratamento e tem bons resultados, graças a Deus. E cuidar da saúde bucal é fundamental para ter uma vida mais saudável. Então, agora eu quero que vocês conversem comigo, porque senão eu não vou receber, porque não deu nem 1 hora de aula. Então, eu preciso que vocês conversem comigo para dar 1 hora.